A chegada de um bebê é um momento muito especial na vida de qualquer família. No entanto, há um integrante que deve receber uma atenção especial também nesse período. É o seu pet. Isso é muito importante, tendo em vista que ele pode não compreender exatamente o que está acontecendo ali naquele momento. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a médica veterinária Júlia Tessari. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, obrigada. Os cuidados começam já na hora que a mãe, anuncia essa gravidez, ela já deve começar a se preocupar com o ambiente, tudo para a chegada do bebê, tendo um cachorrinho em casa, por exemplo? Sim, o quanto antes, na verdade, a família, não só a grávida, mas a família, todo mundo que está junto para apoiar essa mãezinha, começar a estabelecer algumas rotinas que vão melhorar, até a saúde mental desse pet perto do neném. Então, melhor, né? Por exemplo, um cachorrinho que tem o hábito de deitar na cama junto com a sua dona, né? Aí, de repente, era um casal, e aparece um bebezinho. Como que fica essa relação? O que a gente pode imaginar que se passa na cabeça desse bicho? Então, o principal que o pessoal sempre se preocupa e me procura muito para falar disso é os ciúmes. Que daí a pessoa ela tem medo que a partir dos ciúmes gere uma agressividade nesse cão. Até às vezes assim, tem cachorro que fica com ciúmes do bebê em relação à família. Então a gente tem vários meios de fazer com que esse cão ele entenda o espaço dele ainda dentro da família, mas que divida com quase um irmãozinho que é o neném, né? E o certo é fazer com que essa convivência dê certo desde os primeiros minutos, Com certeza, desde o primeiro minuto. Tem técnicas, por exemplo, para o cheiro do bebê em algum brinquedo do animal? Como que funciona isso? Então, uma dica que eu sempre dou para todos os meus clientes é sempre procurar colocar os cheirinhos do neném debaixo, por exemplo, da caminha do cachorro, junto no potinho da comida do cachorro, para ele sempre associar que o neném é uma coisa boa e não afastar o cão. Porque senão ele sempre teve essa convivência bem de perto e daqui a pouco chega uma criança nova, ali, um neném novo, e ele tem que ser afastado, então ele cria uma associação negativa, ao contrário. E tem raças que reagem de formas diferentes? Tem comportamentos diferentes? Sim, existem algumas raças que elas já são predispostas a ser quase babá. Por exemplo, um cachorro que as pessoas têm muito medo, mas que é uma ótima babá, é um pitbull, por exemplo. Cachorros, às vezes, de raça grande, eles... tirando a parte que eles são mais desajeitados, assim, mas eles são mais adequados até para ficar perto de uma criança. Os cães de raça muito pequena, às vezes eles são muito mimadinhos, então eles perdendo esse espaço, eles acabam ficando um pouco mais agressivos, então tem que cuidar um pouquinho. E no caso de um cachorrinho que viu que perdeu o espaço dele, está mais agressivo, tem tratamento, tem um treinamento? Tem sim. Sempre a gente orienta a treinar a família inteira, então, por exemplo, assim, se tem o pai e a mãe do neném, treinar junto com a avó, o avô, todo mundo que conviver com esse cão. O ideal é sempre estabelecer uma rotina com exercício físico, exercício mental e que faça com que tudo ali seja mais tranquilo, né? Até para a mãezinha, que ela vai ter um momento que ela deve ter tanta coisa que ela precisa se preocupar, não precisa se preocupar mais com esse cão, então o ideal é envolver a família também. E no caso de um gato, como que fica a rotina nova com a chegada de um bebezinho? O gato aceita mais? O gato ele aceita bem mais, tá? O ideal é nunca ficar mexendo muito na rotina do gatinho, continuar a mesma rotina que sempre foi e permitir que ele tenha acesso ao quarto do bebê, as roupinhas, para ele já ir se acostumando com o cheirinho. Essa coisa de acesso ao quarto do bebê, né? Quem tem animalzinhos de estimação tem livre circulação em casa, eles circulam por tudo, na maioria das vezes, né? Deve-se manter a mesma rotina para esse animal ou a chegada do bebê pode criar algum certo receio, assim? Isso depende muito de como é a rotina da família e como é que é a saúde desse neném. Então, se a saúde do neném é um pouco mais precária, o ideal é que realmente retire os animais do ambiente. Daí isso é tudo feito um treino para eles se acostumarem aos poucos. Mas caso contrário, eu, como profissional, sempre indico manter a proximidade, até porque a gente sabe que cria uma imunidade, né? Então, manter uma distância segura, assim, saudável, mas manter, sabe? Júlia, a gente falou até agora dos cuidados, né? Tudo que a gente precisa se preocupar antes da chegada do bebê. Mas a convivência de um bebê, de uma criança com um animalzinho de estimação é muito importante, né? Com certeza, é bem importante. Isso já tem vários estudos que provam que tem essa importância até na questão da saúde mental
né, emocional do neném, da criança, e também para criar essa imunidade, né? Então eles trazem bastante benefício. Quando essa relação já começa cedo, ainda melhor. Muito melhor para eles se acostumarem mais cedo e ser mais seguro também, né? Perfeito. Júlia, muito obrigada pelas informações. Fica a dica, então, para quem está com bebê novo chegando em casa, tem animalzinho de estimação, é sempre bom ter orientação especializada de médico veterinário, porque cada caso é um caso, né? Isso, o ideal é sempre procurar, se possível, um profissional, até o próprio veterinário que atende o seu animal, para te dar esse acolhimento, esse apoio, porque é uma situação difícil, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada.